Olá, eu sou o Heraldo HB, eu sou um dos diretores do filme Amuleto, foi aí financiado com a Lei Paulo Gustavo. Estamos aqui hoje abrindo uma série de exibições públicas do filme, aqui em Caxias. Hoje estou começando aqui no Casarão da Cultura, aqui de Primavera. Jardim Primavera é um bairro aqui do segundo distrito de Caxias, um bairro muito legal. É um espaço, vocês vão ver nas imagens aí, um espaço sensacional de cultura aqui. E pra gente é um prazer imenso passar esse filme aqui, nessa região. Um dos diretores, que é o Igor Barradas, é aqui de Primavera. A gente tem uma ligação muito forte com esse bairro, com essa região. E o filme é um filme que a gente acha que é muito importante para a região do Baixada Fluminense, para o cinema periférico brasileiro, para Caxias especialmente. E estou muito feliz em apresentar o filme aqui hoje. Assim passar esse circuito, a gente vai entrar aí em circuito aí de festivais, circuito fora do país aí. É muito prazer fazer um longa-metragem, ter a possibilidade de fazer um longa-metragem, sendo morador, sendo uma pessoa da cultura aqui na região de Caxias. Olha esse Cigarros cantando. Então, assim, muita felicidade. Eu espero que em algum momento da sua vida que você está assistindo esse vídeo, você possa ver o Amuleto, nosso filme, Mate Congu, Circular Filmes, direção Heraldo HB, Igor Barradas. E nos vemos por aí. Oi, gente, eu me chamo Deise Alves, estou aqui coordenadora geral do Casarão da Cultura de Duque de Caxias, esse espaço que desde 2020 a gente vem revitalizando aí com o apoio de muita gente, muitos trabalhos, muitos eventos, e hoje a gente está aqui nessa atividade de cinema, né? Nosso cineclube aí que a gente vem seguindo à frente. Hoje a gente vai passar o Amuleto aqui, estamos muito felizes. Aqui é uma casa da década de 60, uma das primeiras casas de Jardim Primavera, esse bairro aí, o primeiro planejado de Duque de Caxias. E a gente fica muito feliz de estar nesse espaço, esse lugar muito grande, onde as famílias vêm, fazem atividades, onde a gente faz eventos. E hoje esse dia de cinema deixa a gente muito feliz. Foi muito interessante a exibição desse documentário a respeito do Amuleto de Ogum, porque retrata uma realidade que nós vivíamos há anos atrás. Coisas que me fizeram lembrar de pessoas que costumam fazer os comentários de que antigamente as coisas eram melhores, né, em questão da violência. E o documentário, ele fala a respeito do Tenório. Quem foi Tenório, né, como era aqui as coisas em relação a isso, né? Nós tínhamos sim violência antigamente, né? Duque de Caxias, para mim, não mudou muito, porque como eu sou nascida e criada aqui, né, eu estou vivendo as duas realidades. Aquela realidade lá que eu vi Caxias crescer, vi Jardim Primavera crescer, e hoje eu ouço pessoas da minha época falando: antigamente não tinha nada disso, antigamente era melhor, blá blá blá. Para mim é blá blá blá, porque nós tínhamos o Tenório, nós tínhamos os justiceiros, né, de plantão que faziam justiça com a própria mão, à luz do dia, na feira, era correndo atrás de algum delinquente e executavam os caras dentro do quintal dos vizinhos. Eu cansei de ver isso, eu presenciei isso sendo criança na época, eu vi e me recordo muito bem até hoje. Então, o que mudou foi isso, né? A violência só mudou de mão. Eu sou a Rebeca Brandão. A gente está hoje aqui no Cine Joana d'Arc, que é um cinema de rua que fica localizado em Nova Iguaçu. E, por enquanto, a gente espera que por muito pouco tempo, ainda é o único cinema de rua da Baixada Fluminense em atividade. E hoje a gente está recebendo aqui a sessão cabine do Amuleto, que é um filme do HB com o Igor Barradas, né? É uma produção do Mate Congu. E a gente está especialmente feliz de poder receber essa sessão cabine
no Cine Joana d'Arc, um filme feito por realizadores da Baixada Fluminense, num cinema na Baixada Fluminense, mas para além disso, um filme que fala sobre fazer cinema na Baixada, né? Essa história que não começa com a gente, não começa quiçá com Mate Congu, né? Essa história que está sendo contada há muitas décadas, né? E eu acho que esse é um filme que resgata um pouco essa capacidade que o cinema tem de construir novos imaginários sobre os nossos territórios, né? E quando a gente pensou em inaugurar o Cine Joana d'Arc, a gente estava muito comprometido em ser um espaço de exibição para novos imaginários sobre a Baixada Fluminense. E isso é um espaço também para realizadores da Baixada poderem fazer as primeiras vistas dos seus filmes, né? Como a gente teve a oportunidade de ver hoje nessa sessão cabine, poder testar som, poder testar áudio, poder testar a receptividade do público também. Então acho que foi um match muito legal. A gente se sente cumprindo com o nosso propósito de existência desse espaço e a gente espera que outras oportunidades ainda venham para a gente poder exibir muito mais filmes de realizadores da Baixada Fluminense. Pô, cara, desde que eu soube desse edital, né, que rolou das salas de cinema, eu fiquei muito feliz. E aí fiquei mais feliz quando muitas pessoas conhecidas, amigos, né, passaram, e a gente está vendo isso se concretizar aqui, né? No caso do Joana d'Arc, porra, no cinema ressignificando uma garagem, né, que estava abandonada na casa. Eu acho sensacional e fora isso o valor subjetivo que isso tem, né, da gente ter mais uma sala de cinema e uma sala de cinema gerida por pessoas que têm uma noção da produção independente, têm uma noção da produção cultural, não só em Nova Iguaçu, mas na Baixada inteira. Então acho que a gente ainda nem sabe ainda quais vão ser os efeitos desse tipo de coisa que tem rolado aqui no Joana d'Arc, que também vai rolar no Donana e que também já vai rolar no Gomeia. Então a gente tem diversos pontos aí estratégicos. Uma das maiores dificuldades, né, no cinema independente, por incrível que pareça, não é fazer o filme, né? Fazer também é difícil, mas a distribuição disso, como é que a gente bota isso para a galera assistir? Então essa cultura do cineclube, né, que a gente já tem muito forte aqui, agora com mais qualidade, podendo fazer sessões como essa hoje. Quando eu soube que ia ter, né, que ia rolar o Cine Joana d'Arc, a primeira coisa que eu já pensei foi, cara, dá para fazer umas cabines, dá para exibir um primeiro corte para uma galera selecionada, para a galera falar opinião. Então também não é meramente uma sala de cinema apenas ali para a gente assistir filme, mas é para a gente, como foi hoje, né, assistindo o doc do Amuleto. No final ali a gente acabou conversando sobre, não só sobre o filme em si, mas sobre uma perspectiva mais geral, um filme sobre um outro filme, né? Eu acho que é aí que a gente mostra que a capacidade do cinema é infinita, assim, né? Você faz um filme sobre outro filme, e faz um livro sobre esse documentário que é sobre um filme. Então, e é isso que o Mate está fazendo, né? No caso com Amuleto é muito isso, né? Resgatar essa coisa também territorial, né? Que é muito interessante, né? Tava até falando aqui agora o quanto deve ter sido loucura a galera que assistiu esse filme quando foi lançado e ver cenas em Caxias, né? Eu, quando criança, eu não lembro de ter visto um filme que tinha uma cena em Nova Iguaçu, uma cena, sabe, em lugares que eu conhecia, né? Então a galera deve ter ficado ensandecida com isso. Hoje esse impacto já é um pouco menor porque a gente está reivindicando, né, esse tipo de coisa, né? Eu sou moradora de Caxias, mais precisamente da favela da Vila Operária. E aí, quando eu vi, através das redes sociais, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que dar um jeito de estar lá, porque eu estava há um ano ansiosa para ver esse filme, porque eu sei que ele retrata muito da história de Caxias. É o documentário do documentário. Isso é incrível. Assim, ver as cenas antigas, ver a história, e eles ainda têm um acervo de entrevista com o Nelson Pereira. Isso é incrível. Mas eu confesso que uma das cenas que eu mais aguardava era da Tezuka Yamazaki chegando na escola aqui. Eu estava já imaginando como seria essa cena.
E eu sou muito do making off, e ver os bastidores dentro do documentário também foi incrível. Eles tiveram essa delicadeza de passar um pouco da produção do atrás dos bastidores. Isso é muito legal porque trouxe uma realidade para o documentário do documentário. E dentro de uma instituição, dentro de um ponto de cultura, Lira de Ouro, que tem mais de 60 anos, cara, essa exibição é incrível, é um ponto máximo, sabe, de que a nossa cultura vive dentro do cinema, trazendo para o ponto de cultura, que tem diversas culturas juntas. Então, assim, inenarrável a alegria de ver esse documentário aqui. Toda a equipe está de parabéns, toda a produção, eu só tenho a agradecer. Então, assim, vou sair daqui com peso de muito estímulo, de muita inspiração. É isso, porque a gente tem que falar de Caxias, sobre Caxias, e mostrar todas as perspectivas. Falar sim, que aqui a gente tem cultura, aqui a gente tem muito cinema. Só vendo para crer, a gente tem, pode apostar. O nosso espaço, que é o Esse Jaguibé, é uma casa de candomblé de Nação Gees Marim. E receber o amuleto aqui, o documentário Amuleto aqui, fica para nós como um espaço de preservação da memória. Porque nós aqui fazemos isso. Nós aqui fazemos exatamente o que o documentário faz. A gente conta histórias. A gente conta histórias dos nossos divinizados, daqueles nossos ancestrais africanos, indígenas. E o documentário fala de uma história, de uma memória de Caxias que muita gente não conhece mais. Acho interessante a forma com que o Nelson conheceu a história e interessou ele a fazer a história, né? Quer dizer, o cara contou para ele ali a situação que ele veio, imaginou Caxias, faroeste, e aí foi muito maneiro aquilo ali. Consegui chegar no Nelson, atingir um cineasta como o Nelson, trazer ele para cá, né, e fazer com que o cenário fosse aqui. Né? Bem interessante isso. E bacana que o pessoal interage com o filme, né, sem ser ator. E o legal também é a gente ver o quanto foi importante para Caxias, né? O quanto a gente de Caxias se sentiu representado, se sentiu valorizado. Então, deve ter sido fantástico o dia da estreia desse filme, com todo mundo invadindo o cinema, enfim. Ainda mais que a gente vê uma Caxias hoje, essa juventude, por exemplo, a gente vê uma Caxias hoje que muito pouco tem produzido possibilidade para que o pessoal de cultura faça cultura dentro de Caxias e mostre o potencial que o pessoal de Caxias tem da cultura. Quer dizer, é tudo muito mais para fora de Caxias do que para dentro, quando nós temos excelentes profissionais e excelentes artistas e Caxias não valoriza o que deveria. Então esse filme deve ter sido assim maravilhoso para a população de Caxias se ver representada, mesmo que, né, se ver representado no faroeste caboclo, né? A ideia nossa era também contar a história, um pedaço da história do cinema brasileiro, a partir do ponto de vista do caxiense, né? De quem está aqui em Caxias. Então eu acho que isso é uma coisa que é um pouco uma particularidade do filme, sabe? De não fazer uma abordagem da história do cinema brasileiro laudatória, meio clássica, que você entende uma coisa meio como se fosse os livros, né? O que a academia diz, né? Não, a gente tentou, a gente leu todo mundo, a gente viu tudo que foi escrito por esse filme, para esse filme a gente leu, sobre o Nelson a gente leu muita coisa. Só que a gente decidiu contar a história a partir do Chico.
Eu sou Cintia Lima, eu faço parte aqui da direção do ICAB, que é o Instituto de Cinema e Arte aqui do Baixada Cine. Esse espaço é um espaço importante aqui para a cultura de Belford Roxo, é a única escola de cinema aqui de Belford Roxo. E além de ser escola de cinema, é um espaço de exibição, é um espaço de produção. E a ideia de trazer esse projeto para cá era uma forma também de fazer circular os projetos, né, que estão pela Baixada, né, por outras cidades da Baixada. Então, a ideia de trazer tanto a oficina para cá, do filme da Cato, como fazer essa exibição do filme do Heraldo, é uma ideia de fazer nossas produções circularem entre a gente. Então, assim, é um momento importante, é um marco importante. E é o primeiro evento desse ano aqui do Instituto, a gente estava de férias, a gente está voltando agora. Então, esse ano vai ter muita coisa, vai ter outras coisas aqui no Instituto, no espaço. Então é isso, assim, pra gente foi importante receber, pra gente foi ótimo ter essa oficina, ouvir pessoas que estão nesse meio, trabalhando como a gente, em várias frentes. Como foi muito legal poder ver o filme do Heraldo, assim, de primeira mão, antes da finalização, ter uma sessão, como é que dá o nome, né? Uma pré-sessão, né, antes, para ter uma cabine, né, que a gente chama, para ter uma ideia de como será o filme. Acho que é isso. Primeiramente, a coisa a dizer é, lote 15 não é Caxias, é Belford Roxo, porque a gente está aqui numa sessão histórica aqui no ICAB, né, que é o espaço do Baixada Cine aqui em Belford Roxo. Sou Sandro Garcia, satisfação para quem está ouvindo, sou aqui nascido e criado em Belford Roxo. E a sessão de hoje, cara, traz o filme Amuleto e é muito bom a gente resgatar nossas referências, né, do passado, resgatar os ancestrais aí do passado, a galera que começou a fazer cinema antes da gente, e dizer que esse tipo de sessão diz pra gente que o nosso cinema ele não vem de agora, né? Ele vem de um lugar que já está sendo feito há muito tempo, né? E a gente só está renovando isso. Eu acho que é importante pra caramba para as próximas gerações entenderem que tudo tem um começo, né? Tipo, tudo tem um resgate histórico, né, cara? Muito foda, Amuleto, assim, sou fã pra caralho do Mate, sou um cara muito apegado a essa história e que venham mais. Valeu. Bom, de grande importância o Colégio Estadual Duque de Caxias ter entrado nesse circuito de exibição do filme Amuleto, porque pelo seguinte, assim, fala do nosso território, né, de história da nossa cidade. Eu sou nordestino, né, cheguei aqui na década de 80 e não tinha muita informação sobre essa questão do filme que foi feito aqui. Aproveite bastante esse ar e aproveita que o filme que vai ser passado. Esse aqui é o HB, você é um dos diretores do filme, não é isso? Idealizador do projeto. Ele vai conversar com vocês um pouco e vai começar a exibição do filme. Então, quem for chegando, vai sentando para a gente não estourar muito tempo. Porque tem 1h20 para a gente não estourar o tempo de quando tocar o sinal. Se tocar o sinal, espere só mais uns 5 minutos se não estiver terminando, para a gente ver até o final, para ninguém sair desesperado. Ok? Então, a HP vai dar um papo para vocês aí. Bom dia, gente. Bom dia. Rapidamente, para mim começar logo. Primeira coisa, todo mundo aqui é de Caxias? Quem é de Caxias, levanta a mão? Sou de Caxias. Então é o seguinte, esse aqui é um filme sobre um filme que foi feito aqui em Caxias. E na época, um cineasta muito famoso na época, foi no botequim, encontrou um cara que contou uma história para ele, um caxiense, e ele falou, cara, vou fazer um filme sobre isso. E aí ele trouxe a equipe de cinema para morar aqui numa escola em Caxias, lá no Arthur de Araújo, na São Luís. E é basicamente isso, a história. Espero que vocês gostem, em primeira mão, que vai estrear lá em abril aí no cinema dele. Beleza? Não vai dar tempo de conversar depois, mas no cenário tem meu contato. Quem tiver interesse na área de cinema, de fotografia, de roteiro, pede para revisar meu contato lá, beleza? É só me acionar. Dizer que essa equipe aqui faz parte do Mate Pangu, que é uma galera que faz cinema aqui na cidade há mais de 20 anos. Então, é uma galera que movimenta o audiovisual na Baixada do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, lá eles são do Gomeia também, que é um espaço cultural que tem ali perto, do Escola Infantil. Quem curte cinema, quem curte teatro, quem curte dança, está tendo muita coisa interessante lá. É só entrar em contato, qualquer dúvida, fala comigo, que eu consigo encaminhar lá para a galera. E lá o audiovisual, o cinema é muito forte. Então, quem curtir, estamos juntos. E aí foi muito, para mim foi uma novidade e também um aprendizado. Como também acredito que tenha sido para os alunos,
né, os alunos aqui todos jovens, adolescentes do 3º ano, que tenham de alguma forma sabido mais sobre, né, a nossa cidade, sobre a década de 70, do que foi feito e como a cultura vem sendo desenvolvida desde então aqui na cidade. E de alguma forma eu acredito que as professoras presentes vão desenvolver ou ter um prolongamento sobre esse longa na sala de aula.